Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que vai durar o mês de novembro todo. São 4 mensagens onde a gente vai pensar dentro dessa temática, né? Quando tudo vai mal. Já sentiu alguma coisa assim? Já sentiu em algum momento, alguma situação em que você olhava para a sua vida e você falava, puxa vida, parece que tudo vai mal, parece que nada está dando certo, parece que absolutamente nada está funcionando. Talvez por uma questão financeira, você entrou dentro de um loop de dívidas e de problemas e de juros altos, e aí você não consegue sair daquilo, e de repente esse alto endividamento financeiro faz com que você comece a perder o gosto por outras situações da vida, talvez por alguma questão no relacionamento, o relacionamento azedou e nada que você faça resolve aquilo, e estar junto é uma coisa muito terrível. Talvez uma doença inesperada, uma condição nova que veio para ficar e agora você vai ter que lidar com essa doença, vai ter que lidar com essa condição, e aí você olha para a sua vida e você pensa assim, puxa, parece que tudo vai mal. Essas coisas todas, elas nunca vêm ao mesmo tempo. Você nunca tem, habitualmente, às vezes pode acontecer, mas habitualmente essas coisas todas não vêm ao mesmo tempo. Você não tem todas as mazelas da vida acontecendo de uma vez só, quando você pensa, puxa vida, parece agora que tudo vai mal na minha vida. Agora, apesar de que essas coisas não vêm ao mesmo tempo, existem algumas áreas da vida da gente que, quando elas estragam, tira o prazer de todas as outras coisas que acontecem de boas na vida, ou que estão bem, ou que está, vamos dizer assim, caminhando naturalmente bem. Por exemplo, você tem algum desses graves problemas na vida, comidas que você gosta habitualmente de comer, perde o gosto, você não quer mais comer. Às vezes você tem a oportunidade, mas aquilo não faz bem para você. Ou às vezes você tem dinheiro, você fala assim, puxa, eu tenho dinheiro que eu sempre quis ter na minha vida, eu tenho agora segurança, eu tenho estabilidade financeira, parece que eu poderia comprar o que eu quiser, ou viajar para onde eu quiser, ou ter o que quiser, mas porque outra área da vida está estragada, você não consegue aproveitar, você não tem gosto com aquilo. Comprar alguma coisa, ou fazer uma viagem, ou adquirir um produto novo, não resolve a sua vida, não faz bem para você. Normalmente, esses momentos que a gente passa são momentos em que a nossa percepção é de que tudo vai mal. Embora, se você separar todas as áreas da sua vida, você vai descobrir que é uma ou duas que estão muito ruins, as outras elas estão mais ou menos bem, ou talvez normais, como sempre foram. A percepção, se uma dessas áreas-chave estragam, é que toda a vida vai mal, é que tudo vai mal, é que não existe mais prazer, não existe mais a razão de qualquer outra coisa que você tem. Muita gente, quando chega nesse ponto, começa a desistir de coisas importantes por causa disso. Às vezes a pessoa desiste do emprego. A pessoa olha e fala assim, poxa, eu não tenho mais razão de trabalhar, não tenho mais porquê estar me desgastando profissionalmente nisso aqui. E aí você vê que pode ser que você entre numa sequência de problemas, a sua produtividade cai, você começa a chegar atrasado, quer sair mais cedo e não consegue produzir aquilo que você queria, e às vezes você começa, por causa de uma coisa, a ter problemas em outra área na sua vida. Às vezes você desiste da família, você fala assim, olha, não tem mais porquê tentar, não tem mais porquê lutar por isso. Tem gente que desiste da vida, que por conta de estragar áreas na vida e pensar, puxa, tudo vai mal, para que continuar vivendo? E são momentos que às vezes você olha e fala assim, puxa, parece que nunca mais eu vou sair disso aqui, parece que nunca mais eu vou ser feliz de novo, parece que nunca mais as coisas vão se resolver. Tem gente que desiste de Deus. Tem gente que, por conta do tipo de relacionamento que estabeleceu com Deus quando as coisas estavam normais na vida, ou quando as coisas iam bem, quando tudo vai mal, pensa assim, puxa, para que continuar seguindo a Deus? Para que continuar caminhando junto com Deus, ou buscando a Ele de alguma maneira? E aí a pessoa, você pode ser esse caso, começa a querer abandonar a fé, abandonar a comunhão com Deus, pensa, para que orar, para que ir à igreja, para que ler a Bíblia, para que me doar
em prol de outras pessoas por amor a Deus, porque parece que Deus me abandonou nesse processo também. Cada forma, talvez, como você cresceu, ou você foi educado, ou a sua personalidade, ou o seu temperamento, a sua percepção de vida, normalmente faz você querer desistir de alguma coisa primeiro do que de outra, faz você querer desanimar com alguma coisa primeiro do que outra. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa entender quando a gente pensa nessa questão de que quando tudo vai mal, é que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Não significa que o fato de uma coisa ruim estar acontecendo é porque você foi uma pessoa ruim. Talvez você deu causa a uma coisa ruim que acontece na sua vida. Talvez não. Tem coisas ruins que acontecem que você não tem absolutamente controle nenhum sobre aquelas situações. E aí, quando a gente olha para esse tipo de coisa, para esse mal que você não tem controle nenhum, normalmente a nossa tendência é desistir. A nossa tendência é desesperar. E aí, nós não temos controle sobre as coisas ruins que acontecem. Mas existem áreas da vida da gente que a gente nunca perde o controle sobre elas. Você pode desistir do controle delas, mas você não perde o controle delas. Você nunca perde o controle das suas ações a partir das coisas ruins que acontecem na sua vida. Você nunca perde o controle das suas percepções da vida a partir do momento que as coisas ruins começam a acontecer. Você nunca perde o controle daquilo que você fala a partir do momento que as coisas ruins começam a acontecer. E como você fala e como você coloca as suas palavras. E você também nunca perde o controle das próximas escolhas que você vai ter, mesmo quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, você precisa continuar tomando decisões. Você precisa continuar escolhendo. Você precisa continuar diante das coisas que chegam até você, optando por uma ou por outra coisa. E eu queria, nesse contexto, ao longo do mês de novembro, analisar junto com vocês a história de uma personagem bíblica chamada Agar. Que é uma história que a gente vai ter principalmente, ou vamos dizer assim, o desfecho dela no capítulo 21 do livro de Gênesis, para a gente poder pensar o que a gente faz quando tudo vai mal. Quando tudo vai mal, o que a gente pode fazer? E eu quero que, ao longo desse mês de novembro, a gente reflita sobre 4 coisas que nós podemos fazer, ou precisamos fazer, ou se fizermos, a gente vai ter, com certeza, um fim melhor do que se não as fizermos, a partir da vida de Agar. A partir da história que a gente consegue ou pode aprender na história de vida, na experiência que ela viveu, no fim que ela teve por ter tomado essas decisões. Então, ao longo desse mês de novembro, nós vamos pensar a respeito dessas 4 coisas. E a primeira delas, que a gente vai pensar nessa noite, é quando tudo vai mal, confie na soberania de Deus. A história de Agar é a seguinte. Agar era escrava. Ela tinha sido comprada ou conquistada, a gente não sabe exatamente em que contexto, por Abraão, que foi o primeiro patriarca dos judeus, do povo de Israel. Quando Abraão ele sai da Babilônia e chega na terra de Canaã, de alguma forma, de alguma maneira, ele adquiriu Agar. E Agar se torna, então, a empregada de Sara, a esposa de Abraão. Ela passa a ser aquela que vai cuidar das coisas dela. E ela está numa condição de escrava, ela está numa condição de alguém que saiu da sua família, talvez a sua própria família a vendeu. Na época, quando as pessoas se endividavam, era comum que eles vendessem membros da família para poder saldar as suas dívidas. Às vezes isso era até forçado. Hoje em dia, quando tem uma execução judicial, o oficial de justiça vai na sua casa, tenta pegar seu carro, tenta bloquear bens na sua conta bancária. Naquela época, o oficial de justiça podia pegar pessoas da sua casa. Ele podia pegar seus filhos, podia pegar, no caso, se você fosse homem, até a sua mulher. Em último caso, ele pegava o próprio homem, e aí, quando ele não tinha mais nada, já tinha vendido todo o patrimônio, todos os membros da família, então o chefe da casa, ele também podia ser tomado como escravo para que a dívida fosse saldada. Então, talvez a condição de Agar foi uma dessas condições, de alguém que a família se endividou ao ponto de que um dia o pai chegou para ela e falou assim: olha, filha,
vou precisar vender você. Você vai precisar ser a forma da gente saldar a dívida da nossa casa. E aí ela sai do Egito, que era a terra dela, o país dela, a cultura dela, as condições de vida que ela tinha crescido, e ela vai viver em Canaã, que na época seria mais ou menos como você, vamos pegar um exemplo aqui, sair do Rio Grande do Sul e viver na Venezuela. Se você tivesse que sair de um lugar onde você tem um governo mais ou menos estável, onde você tem o faraó, na época, cuidava bem dos seus súditos, dos egípcios, que você tem ali o rio Nilo, né, ou dos sinos, que provê água para você direitinho, e chove regularmente, você sabe quando que isso acontece, e de repente você vai para uma terra onde há um desgoverno completo, onde cada cidade tem o seu próprio governante, existem tribos nômades que saqueiam as cidades e são saqueados por outras tribos nômades, e de repente Agar se encontra de posse de um líder de uma dessas tribos nômades, que era o caso de Abraão, que tinha consigo uma tribo de aproximadamente 400 a 500 pessoas debaixo do seu controle e que ficava migrando de lugar em lugar. Secou a água aqui, a gente precisa ir buscar água em outro lugar, acabou a comida aqui, a plantação, precisamos ir para outro lugar onde tem plantação. O gado não consegue pastar aqui mais, precisamos ir em outro lugar buscar pasto. Então, Agar sai da sua família, ela sai da sua terra, uma terra estável, uma terra pacífica para as condições da época, e vai viver numa família desconhecida, que a trata como escrava, que a trata mal, obviamente, porque por melhor que você trate um escravo, ainda é uma condição pior do que a melhor das condições. Vai viver numa terra desconhecida, ela tem que aprender um idioma novo, porque Abraão não falava egípcio e ela não falava aramaico, que era o idioma do Abraão. Ela precisa aprender costumes novos, mas ela se adapta. Ela começa a viver nessa condição, como seres humanos normalmente fazem, ela consegue se adaptar nessa nova realidade de vida. Mas um dia, Agar, sei lá, nos seus 20, 30, 40 anos de idade, não sabe exatamente que idade ela tinha, chega a dona dela, a Sara, bate lá na barraquinha dela e fala assim: olha, eu preciso que você faça um favor para mim. Você precisa ter um filho com o meu marido, porque eu não consigo ter filhos. E a lei da onde a gente veio, da Babilônia, diz que a escrava pode servir de barriga de aluguel para poder gerar um filho que depois vai ser adotada pela família dona da escrava. E no caso, nós escolhemos você. Você vai ser a mãe do nosso filho que a gente não pode ter. E aí Agar, ela precisa se submeter a uma condição que nos dias de hoje seria inclusive caracterizado como estupro. Uma relação sexual que não era a que ela gostaria de ter. Mas ela é escrava, ela não tem escolha. E as leis da época submetem a pessoa a essa situação. Então, ok, mais uma vez, ela aceita essa condição, ela deita com Abraão, e ela engravida e ela tem um filho. E talvez, pode ser que agora a situação vai melhorar, porque ela tem um filho do dono da tribo. Ela tem agora a condição de criar o filho daquele que pode ser aquele que vai herdar todas as coisas o dia que o dono da tribo morrer. Então Ismael, que é o nome do filho dela, passa a ser uma esperança para ela. Passa a ser alguém que pode ser que, no dia que essa geração passar, no dia que Sara e Abraão morrerem e todas essas coisas forem transferidas, elas vão ser transferidas para o meu filho, e eu vou ser a mãe dele, e obviamente ele vai cuidar de mim. E Ismael cresce mais ou menos nessas condições, mas a Bíblia conta para a gente, antes do capítulo 21, que Sara passa a ter ciúme de Agar. Sara passa a se incomodar com essa situação. Ela não conseguia ver, de fato, Ismael como seu filho. Ela não conseguiu gerar o amor materno pelo filho que não tinha sido gerado dentro dela. E ela passa a incomodar Agar bastante. E Agar passa a ter, nos próximos anos, enquanto Ismael vai crescendo, ela passa a ser perseguida.
por Sara e viver uma vida de uma grande humilhação. Mas existe esperança. Um dia Sara morre, um dia Abraão morre, e aí isso tudo fica para o meu filho e as coisas melhoram. Mas um dia, Agar acorda com a notícia de que Sara, com 90 anos de idade, está grávida. Ela era estéril, e ela tem 90 anos de idade. E agora ela está grávida. Uma coisa impossível, uma coisa impensada, uma coisa que com certeza não estava nos planos de Agar. E Agar sabe que Sara tendo um filho, o filho dela, Ismael, vai passar, por mais que ele era o primogênito, ele vai passar por segundo posto. Porque Ismael vai ser um filho da esposa legítima do dono da tribo. E Isaac nasce, que é o filho de Sara com Abraão, e a convivência de Agar e Sara piora, porque agora Sara não precisa mais de Agar. Sara não precisa mais de Ismael. A tribo vai viver e a sucessão vai acontecer em Isaac. Então Ismael é desnecessário, assim como Agar. Mas Sara não tinha exatamente uma forma de tirar Agar do convívio. E quando a gente lê a Bíblia assim minuciosamente, a gente descobre que Sara era meio ruinzinha, assim. Ela era uma mulher amarga e confusa e complicada e que ficava perseguindo, e ela foi fazendo isso até que um dia a gente tem essa situação da história que a gente tem no capítulo 21 do livro de Gênesis, a partir do versículo 9. Isaac cresceu, Isaac desmamou, e aí Abraão resolve dar uma festa de comemoração, porque Isaac desmamou, era parte da cultura da época, mas no meio daquela festa, Isaac, sei lá, com seus 3, 4, 5 anos, 10 anos, sei lá que idade que eles desmamavam naquela época, né? Ele está mais ou menos grandinho ali, Ismael bem maiorzinho do que ele, Ismael como uma criança normal, né? O irmãozinho ciumento, por causa do irmãozinho mais novo que está chegando, e toda a família olha para ele como sendo das atenções, sei lá, aqui no Rio Grande do Sul fala mandou língua, né? Fez uma língua pro Isaac. E foi a gota d'água para Sara. Foi a gota d'água para Sara. E aí a gente tem essa história aqui. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. E aí isso perturbou Abraão, obviamente, porque envolvia um filho seu. Ao mesmo tempo que tendo a mulher ali do lado todos os dias, o tempo inteiro, enchendo a cabeça, incomodando, falando e murrinhando e não sei o quê, e também não dá para aguentar. E Abraão foi fazer aquilo que a gente sempre deveria fazer, foi orar. Foi falar com Deus: Deus, o que eu faço? O que eu faço nessa situação? E aí Deus lhe disse, resposta que talvez não era a que ele queria ouvir: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir. Triste se Deus fala isso pra gente, né? Tudo que a mulher pedir. Mas Deus falou para Abraão tudo o que Sara lhe pedir. Porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Afinal, eu não mandei você fazer um filho com a escrava. Isso aí foi ideia de vocês. Vocês não me consultaram quando vocês resolveram fazer isso. Não estava nos planos, não era ideia minha. E minha ideia era fazer o que efetivamente foi feito. Você ia ter um filho seu com Sara, mas agora você vai resolver isso aí. Mas Abraão também, o filho da escrava, do filho da escrava, farei um povo. Afinal, ele é seu descendente. E Deus tinha prometido para Abraão que ele ia cuidar de todos os descendentes dele, de todos os filhos dele.
Então Deus fala assim, olha, eu não estava na jogada quando você resolveu fazer isso, mas deixa comigo, eu vou cuidar. Então, atende o pedido de Sara, resolve aí seu problema com ela, cuida do Isaac, eu cuido do Ismael. A gente faz assim, e aí está resolvido. E Abraão confiava em Deus, Abraão sabia do caráter de Deus, ele conhecia a Deus tão profundamente que a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, foi o único sujeito na história que recebeu essa característica, esse adjetivo, vamos dizer assim. Confiando em Deus, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, utensílios normais da época, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, os pães e a água, as provisões, ela é escrava, ela está acostumada, a carregar peso e trabalhar, em vez de colocar nos ombros do menino lá, colocou nos ombros dela, despediu-a com o menino. E despedir aqui não é o nosso despedir bonitinho, de tchau, vai com Deus, tudo de bom para você, quando você vai despedir de alguém. A ideia do despedir aqui é tipo assim, olha, você não é bem-vindo aqui mais. Você não pode voltar. Você precisa ir embora. Não é opcional, não tem discussão e não volte mais. Você está despedido. É mais um despedir do chefe quando ele manda o empregado embora do que quando a gente despede de um amigo para sair de casa. É aquela coisa assim, olha, encerrou a nossa relação. E você não volta aqui mais. Despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Imagina a condição. O resto do mundo dela, o resto das esperanças dela, desmorona. Acaba. E o pior de tudo, ainda deu azar de que naquele momento histórico da vida dela, como eles eram nômades, eles ficavam migrando de um lugar para o outro, eles nem estavam nos melhores lugares da terra de Canaã, que é o Oriente Médio, a Palestina lá de hoje. Eles estavam nos piores lugares de Canaã, estavam no deserto no sul, num local árido, complicado, de água, de comida, não tem plantação, tem árvores frutíferas, não tem nada. Tem aqueles arbustos feios, que um daqueles tipos que o Moisés viu pegando fogo e que não queimava quando ele está lá no Monte Sinai, só tinha aquilo. Quando acabou a água da vasilha, para piorar, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, 100 metros, mais ou menos, porque pensou, não posso ver o menino morrer. E sentada ali, começou a chorar. Tudo vai mal. Tudo vai mal. O mundo desmoronou. Não tem mais esperança. Uma vida ruim, uma vida de escrava, uma vida de alguém que sofreu o tempo inteiro, mas tinha uma certa segurança, tinha uma certa garantia de que pelo menos no dia seguinte iria comer, no dia seguinte iria beber. Tem um filho, um lampejo de esperança, mas de repente esse lampejo de esperança se torna pior, porque antes pelo menos ela era escrava e estava tudo certo, e ela ainda podia, quem sabe, um dia ter uma família, casar com alguém, ter o seu filho, viver e organizar a sua própria vida, mas não, agora ela está numa condição muito mais permanente. A dona também tem um filho, e agora o seu filho, que era um lampejo de esperança, é alguém não bem-vindo na casa, é uma persona não grata naquele local. E agora ela está vagando no deserto, e a água acabou, e a comida acabou. Tudo vai mal. E aí o texto, ele diz para a gente que ela sentou ali perto, começou a chorar, 100 metros de distância do menino, 100 metros, sei lá, é o fim dessa rua, de uma distância
que talvez a Lela não conseguia escutar o choro do menino mais, que obviamente ficou chorando ali de baixo. E aí a gente tem que imaginar que assim, ó, se acabou a água e a comida para Ismael, para Agar já tinha acabado há muito tempo. Porque a gente sabe que a hora que tem uma comida para comer e você tem uma mãe e um filho, é óbvio que a mãe dá para o filho. Então ela já não bebia e já não comia há muito mais tempo do que Ismael. E ela coloca ele num canto distante, para não vê-lo, não ouvi-lo, e ela começa a chorar. Mas a Bíblia diz para a gente que Deus ouviu o choro do menino. Em toda essa circunstância, Deus estava acompanhando. Em toda essa circunstância, Deus estava cuidando. Deus não estava alheio à situação que ela estava vivendo, nem à situação que Ismael estava vivendo. E essa é a primeira lição que a gente tira da história de Agar com Ismael. Quando tudo vai mal, confie na soberania de Deus. Olha que as circunstâncias que Abraão vai sendo submetido com o seu filho Ismael e depois com o seu filho Isaque no capítulo 22 são circunstâncias semelhantes. São circunstâncias em que dentro da racionalidade e da progressão lógica da coisa, ele ia perder os seus filhos. Nesse caso aqui, Abraão sabia que se tudo for correr normalmente, ele vai morrer no deserto. E a gente leu lá que isso tinha perturbado ele. Um capítulo depois, no capítulo 22, a gente vê que Deus chega e fala assim, bom, agora que você mandou Ismael embora, e nem sabe do destino dele, nem sabe do paradeiro dele, nem sabe se ele está vivo ou se ele está morto, ou o que está acontecendo com ele, agora eu quero que você mata o Isaque para mim, lá no capítulo seguinte a esse aqui. Agora Abraão, diante dessas circunstâncias, a gente vê que em momento nenhum ele perde de perspectiva de que Deus está no controle das coisas, ainda que as ordens e os acontecimentos eles não são lógicos, ou eles não são os melhores possíveis, ou eles não têm um final feliz na sua decorrência lógica. Mas Agar não. Agar, quando é submetida à mesma circunstância, ela se desespera. Tudo ia mal na vida de Agar, mas nada estava fora do controle de Deus. Deus é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, apesar da gente acreditar nisso, quando a gente olha para o Evangelho, entende o Evangelho, aceita a mensagem de que Jesus morreu por nós, de que por causa dos nossos muitos pecados, que a gente não tinha como lidar com eles mais, então Jesus vem voluntariamente, se entrega, morre na cruz para poder dar vida para nós em razão disso. E quando a gente entende que Jesus fez isso, quando a gente aceita que Jesus fez isso por nós, e a gente passa a acreditar que Deus de fato é soberano, que Deus de fato tem o controle de todas as coisas, apesar de acreditar nisso, é muito difícil a gente internalizar isso, a gente sentir isso. Tanto que volta e meia, quando a gente tem um problema, você vê, a gente tem até algumas falas comuns e automáticas que a gente usa, né? Quando alguém fala de alguma situação, de algum problema ou alguma circunstância dessa, a gente fala assim, não, mas Deus está no controle. Mas a gente fala isso, mas a gente não necessariamente sente isso. Não, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Agora, saber todas as coisas não quer dizer que as coisas vão se resolver. Né? Deus sabe de tanta coisa que acontece e não se resolve, e no final dá tudo errado e enche de problemas. Deus tá sabendo. É por isso que a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que é soberania. O que é soberania? Lá no Salmo 24, Davi ele começa
o Salmo, e ele era alguém que entendia bastante a soberania de Deus, porque a vida dele era uma montanha-russa, era um tobogã, a vida dele, uma hora estava tudo muito bem, e de repente estava tudo muito mal, e ele foi um sujeito que viveu esse tipo de oscilações na vida dele, às vezes por culpa dele, às vezes por culpa de outras pessoas, que ele não tinha controle nenhum sobre aquelas situações. No Salmo 24, no versículo 1, ele diz assim, ó, do Senhor é a terra. E é interessante a gente entender o significado disso. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é do Senhor. Tudo é dele. Tudo foi ele que criou. Tudo foi ele que fez. Deus não só criou o planeta em si, como ele criou as leis que regem o planeta. Ele criou os seres que vivem no planeta. E ele não só criou seres aleatoriamente para que a partir de então eles fossem se reproduzindo e evoluindo e as coisas fossem acontecendo randomicamente, mas não. Deus criou cada um dos seres que existem no planeta. Isso significa que Deus criou a mim e que Deus criou você. Então, quando Davi está falando isso aqui, ele está falando de mim, ele está falando de você também. Quando ele está falando sobre a soberania de Deus sobre a Terra, ele não está falando sobre a soberania de Deus em um planeta, em um sistema somente. Ele também está falando da soberania de Deus sobre cada acontecimento que ocorre na vida de cada pessoa, de cada ser vivo que existe dentro desse planeta. Então, soberania é essa possibilidade que Deus tem por ser onipresente, onipotente, onisciente, de ter controle absoluto sobre cada coisa que acontece. Inclusive, porque quem criou o tempo foi Deus. Quem criou o passado, o presente e o futuro foi Deus. Então Deus não está sujeito a isso como nós estamos. Deus ele não vive linearmente como nós vivemos. Ele não vive no dia 2, 3, 4, 5 de novembro como a gente está vivendo hoje. Necessariamente, ele vive nesse dia também, mas não somente. Porque ele é soberano sobre o tempo que ele criou para reger a sua criação, inclusive a terra e o mundo. E aqui a tradução por mundo, o terra aqui é o nosso planeta mesmo, esse pequeno aqui da galáxia Via Láctea que a gente vive nele. Mas a expressão mundo no hebraico aqui, olam, ela não se refere somente ao mundo, o planeta Terra. O olam é todo o universo criado. O judeu, quando faz a oração, ele fala, bendito seja o Senhor Deus, rei do olam, rei do universo, rei de todas as coisas que existem. E todas essas coisas, todas elas, foram criadas por Deus. Ele tem o controle de tudo. E ele estava acompanhando cada passo de Agar e de Ismael. Assim como ele está acompanhando cada passo da vida da gente. No entanto, eles se desesperaram. Apesar disso estar acontecendo, isso não era percebido por Agar. Isso não era percebido por Ismael. Eles não conseguiam saber aonde que as coisas da vida deles estavam se encaixando na soberania de Deus. E aí quando a gente lê a história, já sabendo o fim da história, a gente olha para essa circunstância da vida deles, a gente fala assim, puxa, nem precisava se desesperar. Eu fico imaginando que quando Deus olha para o fim da história da vida da gente, ele pode dizer a mesma coisa sobre as circunstâncias que a gente está passando. Porque ele é soberano. Agora, Agar entra em pânico porque ela não confiava nisso. Veja que quando Abraão chega para ela e fala assim, olha, você vai ter que ir embora, está aqui um odre de água, está aqui alguns pães, e você não volta nunca mais. A Bíblia não diz que Agar, como mostra que Abraão fez quando Sara começou a incomodar ele, Agar ela não virou e foi orar. E foi perguntar para Deus, Deus, e agora? Para onde que eu vou? Como diz lá em Minas, né? Um cotô, proncovô. Né? O que eu vou fazer
a partir dessa circunstância. A Agar, ela não traça um plano. Ela não senta e fala assim, bom, onde é que será que tem fontes de água nesse caminho? Saindo daqui, eu vou me assentar onde? Eu vou viver numa cidade, eu vou me unir a uma outra tribo, eu vou formar minha própria tribo. Ela não elabora um plano, um projeto para a jornada que ela vai enfrentar a partir daquela situação. Ela não consulta Deus. E aí, à medida que a jornada vai se desenvolvendo, Agar toma uma decisão. Uma decisão. Eu vou largar o meu filho aqui e eu vou ver, e eu vou lá para aquele outro canto para não ver ele morrer. A única decisão que Agar toma é uma decisão estúpida. É uma decisão de desespero. Ela toma uma decisão. Ela larga Ismael e ela desiste. Ela desiste da vida, ela desiste do futuro, ela desiste da família, ela desiste de uma possível vida com Deus. Quantas decisões estúpidas a gente toma na vida? Quantas decisões erradas, quantas decisões mal planejadas, quantas decisões desesperadas a gente toma na vida, porque a gente segue mais ou menos o mesmo padrão de comportamento de Agar. A gente não consulta Deus, a gente não traça um plano, a gente não entende, bom, onde é que Deus quer que eu esteja a partir de agora, já que Ele disse que não é para eu estar aqui mais. Quantas decisões ruins a gente toma porque a gente simplesmente vai indo, até que chega num momento que parece que é um beco sem saída, a gente fala, bom, daqui eu não sei para onde ir mais. E aí as decisões que a gente toma nesses momentos são decisões desse nível aqui. Bom, eu vou largar o meu filho aqui, vou caminhar 100 metros, porque eu não acredito mais que ele possa viver e eu não acredito mais nem que eu possa viver. Então a minha decisão é desistir. De quantas coisas que você já desistiu na sua vida? Porque você se desesperou. Quando tudo vai mal, a primeira lição que a gente tem que aprender com Agar, confie na soberania de Deus. Isso leva a gente para uma segunda questão. A primeira é o que é soberania. E a gente entendeu que é essa habilidade de ter o controle de absolutamente tudo o que acontece na vida de todos os seres que existem. E aí, então, a segunda questão que a gente precisa responder é quem é Deus. Porque se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, o Mateus é soberano, talvez isso não seria conforto para você. Porque o que é que o Mateus vai decidir em relação à sua vida? Mateus pode decidir coisas muito boas em relação à sua vida. Mateus pode decidir coisas muito ruins em relação à sua vida. Porque o Mateus não é uma pessoa 100% boa. Mateus não é uma pessoa 100% justa. Ele não é uma pessoa 100% livre de egoísmo. Mateus, às vezes, com o poder nas mãos, pode tomar decisões que beneficiam a ele em detrimento de você. Por isso a gente precisa entender quem é Deus, porque só ser soberano não traz nada objetivo para a gente. Quem é Deus? A Bíblia fala algumas coisas sobre Deus, e eu separei 3 delas aqui, para a gente entender um pouquinho a respeito do caráter dele, e do estilo dele, e da orientação dele, e da maneira como ele percebe as coisas. Um desses textos está lá em Isaías, e é um texto muito legal, porque ele fala sobre aquilo que Jesus ia fazer 700 anos antes de Jesus nascer, que diz para a gente assim, ó, e está falando de Deus isso aqui, foi desprezado e rejeitado pelos homens. E isso está falando bastante sobre Deus, porque
a maioria dos seres humanos na face da Terra até hoje continuam desprezando e rejeitando Deus, ou não acreditando nele, ou ignorando ele, ou acreditando, mas vivendo como se ele não existisse. Então isso é uma coisa que não é só de 2.700 anos atrás, isso está perpetuando. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, porque quando Jesus esteve aqui na Terra, ele experimentou momentos muito bons na vida dele, mas chegou uma situação na vida dele em que ele estava com a vida tipo de Agar, assim, tudo estava ruim, tudo ia mal. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Um ser humano, quando se submete a uma dessas situações, a tendência é que ele se torne, ou ele reprime, ou ele agride. Por isso que quando você vai ver muitas pessoas que são extremamente agressivas, ou que têm episódios de agressividade muito fortes, você senta com ela, você analisa o histórico de vida dela, você descobre que ela agride porque ela foi agredida durante a vida por muito tempo. E essa é a linguagem que ela tem. Quando a gente vê, por exemplo, histórico de abusadores que abusam sexualmente de crianças, a gente vai olhar, boa parte, mais de 70%, sofreu abuso também. E essa é a linguagem que ele tem para responder quando chega a vez dele ter força naquela circunstância. Então, quando a gente olha para Deus nessa perspectiva, e a gente pensa assim, puxa, ele foi desprezado, rejeitado, sofreu, foi alguém que esconderam o rosto, desprezado e não tinha estima, e de repente ele é soberano. Os romanos, eles pensavam que os deuses eram seres vingativos e agressivos que iam lá e respondiam com agressividade. Mas olha o que a Bíblia fala desse Deus aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E por conta do sofrimento dele nós fomos curados. Esse Deus é um Deus que, passando por todas essas situações, absorve para si o sofrimento humano, vivencia ele, experiencia ele, para tentar devolver cura, para tentar devolver resolução para a gente, ao invés de devolver agressividade. Olha só o que Jeremias também fala sobre esse Deus. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. E agora ele está falando dos outros descendentes de Abraão, que não o Ismael, está falando de Israel. Quando Israel buscava descanso no deserto, também tudo ia mal e o desespero tinha batido no povo. Quando ele estava nessa circunstância, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, e essa é uma passagem que eu acho muito bonita: eu a amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Diferente de todas as outras divindades, Deus não atrai as pessoas e nem a nós pelo medo, ou pela vingança, ou pela força, ou ele faz isso pelo amor dele. E um amor eterno. Um amor que não se desfaz quando a gente corresponde mal a esse amor. Um amor que não varia de acordo com o demônio. Eu amo hoje, mas dependendo de como que você vai ficar amanhã, e talvez eu não te ame mais. Um amor eterno. E mais, olha só o que Paulo fala sobre Deus. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Às vezes acontece, às vezes a gente vê um soldado desses aí que cai uma granada aberta dentro do batalhão, ele olha para os amigos dele na volta, pessoas estão lá lutando pelo país também, ele se joga na granada, que a granada explode só nele, mata ele, mas não mata os companheiros dele. Às vezes pessoas dão as suas vidas por pessoas justas. E Paulo fala aí, dificilmente acontece, mas às vezes acontece. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus, ele demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
quando ainda éramos maus. Esse é Deus. Então, confiar na soberania de Deus é uma coisa boa, porque nós estamos falando de alguém que tem todo o poder, toda a força, que sabe de todas as coisas, tem o controle de absolutamente tudo, e é essa pessoa aqui que a gente viu. É uma pessoa que ama, que se interessa, que sofre no lugar, e que se você pegar qualquer sofrimento que você passou na sua vida, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez questão de experienciar e de passar por aquilo também, para poder ser alguém que se compadece de você, para poder ser alguém que se identifica com você, que a hora que você falar assim, não, tudo vai mal, Jesus fala assim, eu também passei por isso, tudo estava muito mal na minha vida, só que diferente de você, eu fiz isso por você, e não por mim, porque quando tudo vai mal na vida da gente, a gente está tentando salvar a nossa própria pele, a gente está tentando resolver os nossos próprios dilemas. Jesus não, ele vivenciou as coisas que a gente vivencia de ruim, mas por causa da gente, porque ele não precisava ter passado por isso. Isso leva a gente para uma terceira questão, que é o que eu queria que a gente refletisse nessa noite, e isso vai determinar as outras 3 respostas dos outros 3 domingos, dos próximos domingos, quando a gente continuar analisando a vida de Agar, pensando no que fazer quando tudo vai mal. A terceira questão é confiar na soberania de Deus. É uma esperança para toda a humanidade? Será que confiar na soberania de Deus é algo que a gente pode dizer para qualquer pessoa? Será que confiar na soberania de Deus é algo que você pode fazer em qualquer circunstância da sua vida? Em qualquer momento, não importa o jeito que você esteja vivendo? Porque a gente sabe que tem coisas na humanidade que vão mal para sempre. E tem pessoas que sofrem para sempre. E quando a gente fala para sempre, é para sempre. Não é para sempre achando que encerrar a vida aqui na Terra encerra o ciclo de sofrimento, porque nós não morremos e deixamos de existir, nós morremos e passamos a existir em uma outra circunstância, uma outra situação, em um outro local. E a gente sabe que o sofrimento eterno é uma realidade. Então, confiar na soberania de Deus é uma esperança para toda a humanidade? No mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo fala algo para a gente, que é o que eu queria que a gente refletisse nessa noite. Ele diz o seguinte: sabemos que esse Deus de amor soberano, criador de todas as coisas, esse Deus, ele resolve agir, ele toma uma posição, ele interfere, ele usa o poder e a soberania dele, ele age em todas as coisas, não só em algumas circunstâncias esporádicas, mas em todas as circunstâncias, para o bem daqueles que o amam. Aí aqui a gente para de falar em todos, a gente restringe o número. Ele tem o poder todo, e ele age em todas as coisas, mas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui a coisa restringe um pouco. E é aqui que a gente precisa tomar algumas decisões na vida da gente. Porque se Deus, que é todo soberano e é todo amor, agisse para o bem de todas as pessoas, a gente não precisava e ninguém mais precisava se preocupar em fazer absolutamente nada. Aí vamos fazer tipo Agar mesmo, vai vivendo, as coisas vão dando certo naturalmente. Ou a decorrência lógica é que quando as coisas só dão errado para sempre na vida de alguém, esse Deus não existe. Que é o que muita gente argumenta. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe tanto mal no mundo? Então, é uma lógica de pensamento. Agora, esse Deus todo-poderoso e todo amor age em todas as coisas na vida de algumas pessoas.
A boa notícia é que a gente pode ser parte dessas algumas pessoas. A responsabilidade é que nós podemos também fazer com que outras pessoas façam parte dessas algumas pessoas. As pessoas que foram chamadas de acordo com o seu propósito e que amam a Ele. Veja, isso muda a perspectiva das nossas ações e das nossas decisões quando tudo vai mal. Quando as coisas despencam. Quando de repente tudo vai de mal a pior. Amar a Deus e ter clareza quanto ao propósito dele na sua vida direciona as suas decisões e direciona os seus sentimentos. Amar a Deus e entender o que é que ele quer que você faça esse mês, esse ano e na sua vida, muda a maneira como você encara as circunstâncias, como a circunstância que Agar estava enfrentando lá no deserto. Agar ela estava enfrentando uma circunstância onde ela era uma pessoa que ela não amava a Deus. Ela, na verdade, mal conhecia Deus. Mas, para a sorte dela, ela estava nos propósitos de Deus. Então Deus interferiu, e aí quando ela conhece a Deus, ela passa a amar a Deus, a gente vai ver nos próximos domingos, a vida dela muda radicalmente. E ela consegue ter clareza para passar a tomar boas decisões na vida dela. E aí a pergunta que a gente precisa responder é se você ama o Senhor. E a outra pergunta, você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você ama a Deus, como eu orei aqui na abertura do culto, com todo o seu coração, ou seja, com tudo aquilo que você sente, com toda a sua alma, ou seja, tudo aquilo que você é, com todas as suas forças, ou seja, com todas as suas capacidades, as suas habilidades, as suas potencialidades, e com todo o seu entendimento, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu sobre ele até hoje, você então aplica coração, alma e força naquilo ali? Porque quando Jesus estava aqui, ele questionado sobre os mandamentos, e pergunta para ele, Jesus, quais são os mandamentos? Quais são os maiores mandamentos? O que é que a gente tem que fazer? Jesus fala assim, olha, toda a lei, tudo que está na Bíblia, grande, você pode viver sua vida inteira e talvez você não vai ler tudo que está escrito aqui, pode até ler, mas quase certamente você não vai memorizar tudo que está escrito aqui. Então você quer saber o que você faz, qual é o resumo de todas as coisas? Ama a Deus. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E aí Paulo diz que quando a gente ama a Deus, esse Deus que também é todo amor, e é todo poderoso, todo soberano, ele começa a agir em todas as coisas que acontecem na vida da gente. Naquelas que a gente não tem controle acontecem de mal, naquelas que a gente, tendo controle, faz bobagem, mas volta e fala, Deus, me ajuda aqui, me ajuda a consertar esse negócio. E a segunda pergunta, você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? Porque quando a gente fala que Deus criou o mundo e tudo o que existe nele, ele não criou isso para ficar admirando. Deus não criou isso para ficar vendo o que ia dar a confusão, né? Igual quando a gente é criança, que os caras começam a discutir, aí você põe a mão na frente e fala, cospe aqui, né? Aí a hora que o cara cospe, você tira a mão e deixa o circo pegar fogo e ver o negócio acontecer. Deus, ele não fez isso. Quando Deus, ele cria com um objetivo, ele cria com um alvo, ele cria com algo na mente dele que precisava acontecer a partir daquela criação, e ele fez isso com você. E aí a pergunta que a gente precisa responder, você sabe para que Deus criou? Você sabe qual foi a razão que fez com que aquele espermatozoide específico, no meio de milhões, atingissem aquele óvulo no meio de centenas, que vai um de cada vez, e nascesse você, do jeito que você é, com as habilidades que você tem, com os defeitos que você tem, com as qualidades que você tem, com a personalidade que você tem,
que tem coisas muito boas e muito ruins misturadas nela, sabe? Por que Deus fez você assim? Eu queria que a gente encerrasse orando sobre isso silenciosamente. Eu queria que você, sentado, silenciosamente, com a sua mente, com a sua alma, com o seu coração, falasse com Deus do seu jeito a respeito dessas coisas. Falasse com Deus sobre o seu nível de amor por Ele, que talvez não está em todo o coração, alma, força e entendimento, e Ele sabe, e você pode falar com Ele sobre isso. E falasse com Ele também a respeito do propósito que Ele tem na sua vida. Talvez você sabe e não está vivendo, talvez você sabe e tem medo, talvez você sabe e oscila, talvez você não sabe. E aí você pode vir a saber, Deus pode falar isso com você. Eu queria que você orasse a respeito disso, para que você possa confiar na soberania de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus. Semana que vem a gente vai ver a segunda coisa que a gente pode fazer, né, quando tudo vai mal. Hoje nós vimos esse. Quando tudo vai mal, confie na soberania de Deus. Semana que vem a gente vai continuar vendo na vida de Agar. Quando tudo vai mal, não tenha medo. A gente vai falar um pouco sobre o medo e como que isso atrapalha a gente a tomar boas decisões. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua soberania e pelo Teu amor ao mesmo tempo. Porque o Senhor, sendo soberano, sendo grande, se importa com cada um de nós também. Se importa comigo. E eu sou grato ao Senhor por isso, Deus. E nós queremos que o Senhor nos ajude a descer essa informação da mente para o nosso coração. Nos ajude a internalizar isso. Nos ajude a, quando tudo vai mal na vida da gente, conseguir confiar na soberania do Senhor. Confiar que o Senhor está cuidando de cada passo nosso, que o Senhor está cuidando de cada circunstância. E Deus, que o Senhor nos ajude a amar o Senhor e a entender e viver o propósito que o Senhor tem na vida da gente, para que o Senhor possa interferir na vida da gente. Porque viver sozinho é muito difícil, viver sozinho é muito duro, e viver sozinho invariavelmente termina mal. E a gente não quer viver sozinho. Nós queremos viver com o Senhor. Nós queremos ter essa segurança, essa garantia de que o Senhor vai interferir quando tudo estiver indo mal na vida da gente. Por isso nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Nos dá uma semana onde a gente tem a oportunidade de começar a experimentar a confiança na soberania do Senhor, nas circunstâncias que não estão tão legais na vida da gente. Pedimos que o Senhor leve a gente em paz para casa, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção, livre a gente do mal e não deixe-nos cair na tentação da incredulidade. Nós oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém.